Vamos ver agora a pauta de hoje do Supremo Tribunal Federal. Direito Eleitoral e Matéria Política abre a primeira semana de julgamentos do mês de outubro no plenário com 3 processos. O primeiro julgamento é a retomada do debate em um recurso extraordinário sobre se a chamada Lei da Ficha Limpa tem aplicação a atos e fatos jurídicos anteriores à publicação, principalmente para a declaração de inelegibilidade de candidato a cargo eletivo. O segundo processo do dia é a questão de ordem em um recurso extraordinário com agravo sobre cassação de diploma e registro de candidatura. Encerra o tema uma ação direta de inconstitucionalidade, onde se discute a validade de proibir a participação em propaganda partidária de graça de pessoa afiliada a partido que não responsável pelo programa. Direitos fundamentais é o segundo tema do dia e do mês, com um recurso extraordinário sobre se parlamentar tem direito a obter, isoladamente, informações e documentos do chefe do Poder Executivo. Tribunal de Contas fecha a pauta prevista para o dia com um único processo. Uma medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivo da Constituição do Ceará, que extingue tribunais de contas dos municípios daquele estado. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui para falar dos temas da pauta de hoje do Supremo. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde a todos. Os ministros devem concluir hoje o julgamento que já foi iniciado sobre o prazo de inelegibilidade? Acredito que sim, é o primeiro item da pauta, inclusive, Érica. Esse recurso extraordinário, inclusive, ele trata exatamente dessa questão constitucional que diz respeito a qual o prazo de inelegibilidade que deve ser aplicado. Bom, nós temos a Lei Complementar 135 de 2010, que é a Lei da Ficha Limpa, que passou a vigorar, inclusive, em 2010, época em que ela foi sancionada, e ela alterou o prazo, que antes era de 3 anos, e passou para 8 anos. Então, aqueles candidatos que fossem condenados por abuso do poder econômico, com base na lei anterior, ficariam inelegíveis por 3 anos. Com base na lei da ficha limpa, passariam a ficar inelegíveis por 8 anos. A grande dúvida que se tem é que diversos candidatos tentaram concorrer a eleições e tiveram o registro de candidatura barrado porque não haviam cumprido o prazo de 8 anos que foi estabelecido com a nova lei, a lei da ficha limpa. Então, neste recurso extraordinário, o que se discute é exatamente saber se esse prazo, previsto da nova lei, que é de 8 anos atualmente, se aplica para pessoas que foram condenadas anteriormente, quando estava em vigor a outra legislação que trazia um prazo de 3 anos. Essa é a grande discussão. Por enquanto, como é que está essa votação? Nós temos um placar provisório que está de 5-3. Prevalece a posição no sentido de que esse prazo ele deve alcançar fatos pretéritos. O relator entendeu que esse recurso deve ser provido, no sentido de que a legislação não poderia ser aplicada a fatos pretéritos, a fatos anteriores à sua edição. No entanto, não é esse o posicionamento que tem prevalecido. Tem prevalecido exatamente a posição dos ministros que votaram no sentido de que, por não se tratar de uma sanção penal, não haveria ofensa à coisa julgada, não haveria ofensa à segurança jurídica. Esse prazo previsto de 8 anos é como se fosse uma condição negativa de elegibilidade e que deveria ser constatada no momento em que há o registro de candidatura. Por não haver, segundo esses ministros, direito adquirido a regime eleitoral, a regime de inelegibilidade, isso não poderia ser visto, então, como uma sanção penal. E aí, essa posição é que tem prevalecido, faltam os votos de 3 ministros, o ministro Celso de Mello, o ministro Marco Aurélio e também a ministra presidente do Supremo, que é a ministra Carmen Lúcia. Candidaturas avulsas é um tema que também está na pauta hoje do Supremo, mas parece que tem uma questão para ser discutida antes de propriamente o mérito. Exatamente. Sobre esse processo, o que está na pauta é uma questão de ordem, num recurso extraordinário com agravo. Esse tema, e no que consiste essa questão de ordem? O que está sendo discutido neste recurso extraordinário é exatamente a possibilidade das candidaturas avulsas. Então, um advogado que tentou se candidatar à Prefeitura do Rio de Janeiro teve o seu registro negado de candidatura exatamente por não estar filiado a qualquer partido político. No entanto, como o pleito de 2016, que foi o pleito que ele reivindicou a candidatura, já aconteceu, haveria então uma questão processual que deve ser analisada primeiro, antes de se adentrar no mérito. Qual seria essa questão processual? Saber se esse recurso extraordinário ainda poderia ser julgado ou se ele perdeu o objeto. O que seria perder o objeto?
Como já houve o pleito eleitoral, não haveria mais condições de se resolver o caso concreto, e aí, no mundo jurídico, a gente chama de perda superveniente do objeto, exatamente pelo fato do pleito que estava sendo, na verdade, questionado, ele já aconteceu, não tem mais como voltar atrás em relação a esse processo eleitoral que já foi finalizado. Então, é possível que os ministros avaliem essas questões primeiro, tanto é que o que está na pauta é uma questão de ordem, tanto em relação à possibilidade desse recurso extraordinário ainda ser julgado, ou da possibilidade dele ser admitido não como um recurso extraordinário, mas como um mandado de injunção, trazendo aí omissões em relação ao Congresso Nacional, que até hoje não validou regras relacionadas a candidaturas avulsas. Tá ótimo, Gisele, vamos esperar aí a sessão de hoje também, a votação, o julgamento dos ministros. Sim, obrigada. Eu que agradeço. Até amanhã. Até.